Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana, esse é o canal Brasileira no Egito e hoje eu estou aqui para contar pra vocês o que é verdade e o que é mito sobre os relacionamentos com muçulmanos e árabes também. Vamos lá? Primeiro de tudo, se você é novo no canal, o meu nome é Luana, eu sou uma brasileira que mora no Egito. Sim, eu moro no Egito há bastante tempo, já há alguns anos. Eu sou casada com um egípcio muçulmano e nós estamos juntos há quase 6 anos. Então tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre esse assunto. Eu sei muito bem que o meu relacionamento não pode ser exemplo para todos os relacionamentos, porque nem todo mundo é igual, mas eu vou falar também de acordo com o que eu observo aqui. Eu já morei com a minha sogra antes de morar sozinha, hoje eu moro sozinha com meu esposo, essa aqui é a nossa casa. E eu também tenho que ressaltar, gente, que a gente não se conheceu online, a gente se conheceu pessoalmente. Quando a gente se conheceu, inclusive, eu nem levei em consideração a cultura dele, que ele era muçulmano, que ele era árabe, egípcio, etc. Eu fui descobrindo mais sobre como funcionava essa cultura, etc, literalmente vivendo nela, porque a gente se conheceu aqui no Egito quando eu vim pra cá em 2018 fazer o intercâmbio. Agora vamos à primeira pergunta que vocês mandaram pra gente lá no nosso Instagram, que é @brasileira no Egito. Luana, é verdade que um árabe muçulmano pode ter várias mulheres, várias esposas? Sim, é verdade. Um árabe muçulmano, ele pode sim ter mais de uma esposa. Isso, uma esposa de verdade, oficial, com papel, contrato, papel passado, tudo certinho. Não é amante, não é namorada. São 4 esposas oficiais. Mas isso depende muito também de acordo com a lei do país. Existem vários países de maioria muçulmana que não é permitida a poligamia, como por exemplo na Turquia, na Tunísia e outros países. Aqui no Egito, a poligamia é permitida para muçulmanos. De acordo com a religião islâmica, tem alguma passagem no Corão que fala sobre a possibilidade, a permissão de um homem casar com mais de uma esposa. Mas existem várias escolas que estudam sobre o Islã e vários sheiks também que estudam sobre o Islã que não acreditam nisso, que eles acreditam que essa passagem é mais uma forma de linguagem. Porque o que ele diz ali? Ali fala que um homem, ele pode casar com 4 esposas, até 4 esposas, se ele garantir os mesmos direitos, garantir a mesma segurança financeira e até sentimental, né? Ele deve dividir ali o seu sentimento igualmente para todas as esposas. Então muitas pessoas enxergam isso como, na verdade, uma figura de linguagem, porque é literalmente impossível. Mesmo que você dê o mesmo valor em quantia, né, em dinheiro, para todas as suas esposas, e dê o mesmo tipo de casa, mesmo tipo de carro, mesmo número de filhos, é impossível dividir os seus sentimentos igualmente para mais de uma pessoa. Então existem escolas do Islã que não concordam com isso. Luana, então quer dizer que aí no Egito qualquer homem pode ir lá e casar com mais de uma esposa? Como ele deve garantir tanto financeira quanto sentimental, tempo, etc, exatamente igual para todas as esposas? É muito difícil que isso aconteça. No passado muito distante, quando existiam tribos, etc, os homens iam para o campo de batalha, iam lutar pelo seu território e etc e tal, existiam muitas mulheres que ficavam viúvas e muitas crianças que ficavam órfãos. Então era muito comum que um homem, ele acabasse casando com mais de uma esposa, porque tinham muito mais mulheres do que homens. Só que hoje em dia, gente, isso obviamente não existe. Não existe nenhum tipo de necessidade para que um homem case com mais de uma esposa. Hoje em dia não é normal. Mas não vou falar pra vocês que não existe, porque existe sim. Eu inclusive já conheci um casal em que a esposa, no caso que eu conheço, é a segunda esposa. E aí eles dividem basicamente o marido. O que eu acho disso? Eu acho um absurdo. Eu jamais cogitaria em dividir o meu esposo com outra mulher. E aí vocês vão me perguntar, e se um dia o seu esposo decidir casar com outra mulher? Afinal de contas, ele é muçulmano, ele é egípcio, ele está no Egito e ele pode fazer isso se ele quiser. Existe uma necessidade de ter uma aprovação da primeira esposa para casar com uma segunda esposa. Basicamente, se ele quiser casar com uma segunda esposa, ele vai levar um belo na bunda, porque eu não vou aceitar de forma alguma. Ah, Luana, mas não é permitido se divorciar no Islã. Não é verdade. Uma mulher ou um homem podem sim se divorciar de acordo com o Islã. A única diferença do divórcio muçulmano é porque um homem, ele pode se divorciar unilateralmente, quer dizer que ele não precisa da aprovação da esposa para divorciar. Já a esposa precisaria dessa aprovação do esposo. Se ela não tem, ela simplesmente vai como advogado até a corte e eles vão fazer o divórcio através de um juiz. Mas sim, é permitido fazer o divórcio. Então, em casos como esse, geralmente a primeira esposa tem que dar aprovação. Se ela não aprovar e o homem mesmo assim quiser continuar com esse segundo casamento, ela tem a liberdade de se divorciar. Próxima pergunta, e eu ouço muito essa pergunta.
Luana, é verdade que os árabes, os muçulmanos, os egípcios, eles são muito machistas? Sim, é verdade. Eu não posso falar que os árabes, muçulmanos, etc. não são machistas, porque pra mim, gente, todo homem é machista. Tem até mulheres que reproduzem pensamentos machistas, imaginem homens. No Brasil a gente vê aparecendo de uma certa forma e aqui no Egito eu vejo aparecendo de outra forma. Dentro da sociedade, né, do contexto da sociedade, da cultura e etc. Tem várias coisas que sim são consideradas machismo. Os homens árabes, eles nunca, jamais dividem a conta do restaurante. Assim, nunca, jamais. Um homem, mesmo que seja namorado, encontro, casamento, noivado, não importa. Se ele sai com uma mulher, ele vai pagar a conta para essa mulher. Uma mulher aqui jamais paga a conta do restaurante, jamais paga também as contas de casa. Todas as contas de casa são responsabilidade do homem. Dentro de casa, eu não tenho que pagar nenhum tipo de conta. Eu, particularmente, adoro. Agora, se você tem uma opinião diferente, coloca aí nos comentários. Eu, particularmente, prefiro muito mais um homem que me dê segurança de pagar as contas pra mim, de me tratar bem, pagando a conta do restaurante. Às vezes eu saio, quero comprar roupas, eu quero pagar com o meu dinheiro, mas ele vai lá e paga pra mim porque ele quer me agradar e etc. Eu prefiro muito mais isso do que um homem que é mão de vaca e fica contando ali bonitinho pra dividir todas as contas, dividir tudo certinho. Às vezes a mulher até ganha muito menos do que ele, mas mesmo assim ele quer dividir tudo. Eu não acho isso legal. O único ponto é que aí a gente vai chegar em uma outra pergunta. É verdade que depois que casa a mulher não pode trabalhar? Isso não é verdade, é um mito. Porém, tem casos e casos. Na prática, nenhuma mulher ela pode ser proibida de entrar no mercado de trabalho. Eu conheço várias egípcias que são donas de negócio, empreendedoras, trabalham como diretoras de bancos, de empresas super grandes, trabalham como guias. A gente tem várias guias egiptólogas que são mulheres. A grande questão é, quando você observa como funciona a sociedade e você lembra daquela questão que o homem é o provedor, que o homem ele paga por tudo, por todas as contas da casa, a maioria das mulheres, depois que casa, ela não vê necessidade de trabalhar. Por exemplo, as minhas cunhadas, eu já conversei com elas e perguntei, vocês têm vontade de fazer alguma carreira, alguma coisa? Elas falaram pra mim, não, eu não quero. Quando eu quero casar e tomar conta dos meus filhos e da casa. Eu não quero ter que trabalhar. Já tem outras meninas que não, elas querem ter uma carreira e elas querem trabalhar e continuar trabalhando mesmo depois de casar. Mas a grande maioria ainda funciona assim. O homem, ele tem que prover pra casa. Isso é bom, mas quando não é uma opção, não é bom. Se a mulher, ela não trabalha, ela não tem nenhum tipo de renda, ela acaba ficando muito presa ao que o marido vai decidir fazer com o dinheiro. Não sei se vocês vão entender, o gosto de comprar alguma coisa com seu próprio dinheiro, sem ter que perguntar, eu posso pegar essa parte aqui pra comprar um vestido, alguma coisa, é muito melhor quando você tem a sua liberdade. E tem outra questão. Quando uma mulher, ela tem o seu próprio trabalho, tem o seu próprio dinheiro, e ela decide, por exemplo, se divorciar porque o relacionamento não dá mais certo, ela simplesmente pode ir, porque ela já tem a segurança financeira. Se ela não tem, ela não tá preparada para o mercado de trabalho nem nada, é muito mais difícil. Existem muitos casos, principalmente em homens que são mais machistas, que são mais extremistas, que eles não querem que a mulher trabalhe fora de casa. Por quê? Porque ele acredita que, como ele é homem, ele tem que prover pra casa, então fica meio que feio pra sociedade se a mulher dele tá saindo de casa de manhã pra ir trabalhar. E vão falar, nossa, ele não tem capacidade financeira de prover pra essa mulher. E também tem a questão de ciúme, né? Tem homens, assim, o extremo do extremo, que eles não querem a mulher trabalhando porque tem ciúme de, sei lá, colega de trabalho, enfim, etc e tal. Outra pergunta. Luana, é verdade que as mulheres não podem sair de casa sem autorização do marido? Gente, é óbvio, acho que é bem óbvio que isso é mito, né? Pelo menos aqui no Egito eu nunca ouvi falar em algo do tipo. O que eu vejo é uma questão de respeito, por exemplo. A mulher não simplesmente vai sair de casa sem falar, tô indo ali, tô indo encontrar uma amiga. E o homem é a mesma coisa. Se ele pegar a chave e sair de casa sem falar pra onde tá indo, a gente fica até preocupado. Então, não existe isso de pedir autorização. É mais uma coisa de dizer, tipo, eu tô saindo, tá? Eu tô indo com uma amiga, tô indo sair com não sei quem. Mas óbvio que devem existir pessoas mais ciumentas, caras mais extremistas, mais machistas, que eles vão falar, não quero que você vá encontrar essa amiga e não vai. E aí vai ter uma discussão ali.
Mas eu acho que esse tipo de coisa também acontece em relacionamentos no Brasil. Tipo, não necessariamente é porque o cara é muçulmano que ele vai agir assim. Eu acho que é mais porque ele é machista mesmo e controlador. Não tem a ver com o que a religião ensina, vamos dizer assim. É verdade que os homens muçulmanos, eles só casam com alguém da mesma religião? E eles obrigam a esposa a usar hijab? Bom, eu sou casada com um muçulmano e vocês podem ver que eu não estou usando hijab. E eu tenho diversas amigas casadas com egípcios também que não tem nada disso de vestir, de usar hijab. Mas já ouvi algumas histórias por aí de alguns homens que meio que tentam forçar a religião. Isso é completamente errado. Se algum dia você vier se envolver com um muçulmano, seja lá de qual país ele for, pode ser até brasileiro, e ele vier com a história que você tem que cobrir o cabelo porque é isso que é o certo, etc. Se você não concorda, cai fora, porque isso não tá certo. Não é correto fazer esse tipo de imposição pra mulher. E a questão sobre casar com uma mulher só se ela for muçulmana também não é verdade. Muita gente acha até hoje que eu me converti. No caso, eles falam reversão, que eu me reverti ao Islã porque eu sou casada com meu esposo. E, gente, não existe isso. Eu ainda sou cristã. Eu posso exercer minha fé normalmente e eu não fui obrigada a trocar minha religião só pra gente se casar. O muçulmano, ele pode casar com outra muçulmana, com uma cristã ou com uma judia. Dentro dessas três religiões que dentro do Islã são consideradas religiões que vêm de Deus, né, dos mesmos profetas que eles acreditam. Agora, como que funciona para as mulheres? Essa é uma questão que eu acho um pouco machista, mas como é a religião dos outros, eu não posso julgar, na verdade. Na religião islâmica dizem que uma mulher, ela não pode se casar com outro homem de outra religião. Por quê? Basicamente para eles, os filhos têm que seguir a religião do pai. Então, se uma mulher muçulmana casa com um homem cristão, os filhos dela não vão seguir mais a mesma religião, vão seguir a religião do pai, que é o cristianismo. Então, como eles têm essa questão de perpetuar a religião desde muitos anos atrás, então as mulheres muçulmanas sempre casam com um homem muçulmano. Hoje em dia, em outros países, por exemplo na Índia, você já vai conseguir ver casais que são mulher muçulmana e homem de outra religião. Mas aqui no Egito tá na lei, então a mulher para casar com o homem, eles têm que ter a mesma religião. E aí vamos entrar em outra pergunta. Luana, é verdade que quando você tiver um filho, o seu filho vai ter que ser muçulmano? Eu não sei se eu coloco verdade ou mito. De acordo com o que os egípcios e os muçulmanos acreditam, é verdade. Mas cada relacionamento é de um jeito diferente, então eu talvez diria mito. Eu conheço várias brasileiras que são casadas com egípcios muçulmanos e têm filhos. Alguns filhos, eles seguem a religião do pai e alguns filhos não necessariamente seguem a religião do pai. Eu acho que se a criança crescer aqui no Egito, dentro da comunidade islâmica e seguindo tudo, vendo como que funciona e como a maioria também é muçulmana, acho que sim, ele vai acabar seguindo o Islã. Agora, se a criança cresce em um país não muçulmano, eu já acho um pouco mais complicado ele acabar seguindo, né? Porque ele não tá inserido naquele contexto no dia a dia. E o que eu acho, no meu caso, eu nem penso em ter filho, gente, pra ser sincera com vocês, eu já falei isso aqui várias vezes. Mas se um dia eu tiver e ele quiser ser muçulmano, eu não tenho o menor problema. Afinal de contas, eu sou casada com um muçulmano, eu não tenho preconceito, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, se ele quiser ser muçulmano, que seja, eu não tenho nenhum problema com isso. Se ele quiser ser cristão, que seja também. Ele tem que ser o que ele quiser, ele tem que ser livre para escolher. E isso é o que a gente acredita. Luana, é verdade que as mulheres são proibidas de estudar? Gente, eu acho que essa é uma pergunta bem estranha e é óbvio que é mito. As mulheres no Egito não são proibidas de estudar, ou o Islã não proíbe as mulheres de estudar. Muito pelo contrário. Aqui tem escolas só para meninas. Aqui também tem as universidades, acho que o maior número de estudantes nas universidades são mulheres. Óbvio que a gente tem menos mulheres representando o mercado de trabalho, porque ainda o mercado de trabalho é muito essa coisa dividida e as mulheres não vão muito trabalhar fora de casa, mas não existe nenhuma proibição que uma mulher não pode estudar. Todas elas estudam, se formam, vão para a universidade, têm suas profissões, médicas, enfermeiras, engenheiras, arquitetas, etc. Sempre vai ter mulheres estudando, normalmente isso não é proibido. Inclusive, eu já vou até puxar o gancho aqui, não é proibido que uma mulher dirija aqui, as mulheres também dirigem. Inclusive, eu já tive até Uber mulher. Não é super normal, não vou falar pra vocês que é super normal, porque esse ainda é um mercado muito masculino, mas eu já tive motorista Uber mulher. Luana, é verdade que as sogras são invasivas e mandam no relacionamento? Olha, de acordo com a maioria dos casos que eu vejo,
é verdade. Eu acho que a sogra árabe, ela tem muito essa coisa de tratar o filho como se ele fosse o bebê dela, sabe? Então ele quer proteger o bebê dela e etc. E ele quer ensinar o filho a seguir os mesmos passos que ela seguiu no relacionamento dela. Então eu vejo muito as sogras, elas interferindo bastante no relacionamento dos seus filhos, no caso, né? E das suas noras. Principalmente quando é a sogra e a nora, né? Eu vejo elas bastante ali, do jeito que cozinha. Eu nunca tive esse problema da minha sogra ser invasiva, ou querer dizer o que eu tenho que fazer, etc e tal. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ninguém me falando o que eu tenho que fazer. Eu tenho esse problema e eu acho que nem é tão bom isso, na verdade, porque eu teria que escutar mais as pessoas. Então, se, por exemplo, eu tô cozinhando alguma coisa e ela fala, ah, não é assim, deixa eu te ajudar, eu já não gosto. Na verdade, eles nunca deram nenhum pitaco no nosso relacionamento, literalmente. Nunca falaram o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que tá certo, o que tá errado. Eles sempre deixaram a gente muito livre pra decidir o que fazer. Mas não é todos os casos que são assim. Eu conheço algumas sogras que não são tão legais. No começo é mais difícil, elas são mais chatas, e depois elas ficam legais, com o tempo elas vão aceitando o relacionamento e tal. Quando tem filho também, que ela quer ensinar como que ela toma conta do bebê, não sei o que, é assim que eu faço. Mas pra ser bem sincera, eu vejo as sogras brasileiras também fazendo isso. É verdade que o muçulmano te obriga a mudar de vestimenta depois que casa? Essa pergunta é meio difícil. Eu diria que sim e que não, porque tem casos e casos. No meu caso, é mito. Mas no caso de outras pessoas, de outras meninas, é verdade. O que acontece? Eles têm ciúmes de ver a mulher usando uma roupa mais aberta, não sei o que. Então, quando eles casam com uma estrangeira, eles esperam que ela também siga essa questão. Outros já não se importam nem um pouco se a mulher vai usar um decote, vai usar uma saia. No caso do meu esposo, por exemplo, ele não se importa. Mas eu tenho um pouco de consciência de qual lugar que eu uso esse tipo de roupa e qual lugar que eu não uso. Por exemplo, quando eu vou pra praia, eu uso biquíni, eu uso maiô normal, uso shortinho, mas depende da praia. Por exemplo, a gente vai pra Mar Vermelha, etc. Ok, eu uso totalmente normal. Agora, se eu for numa praia que ninguém tá usando biquíni, é uma praia tipo de uma cidade mais local, que não tem muita gente de fora, que as pessoas são mais fechadas, eu não vou usar porque nem eu vou me sentir confortável naquele ambiente usando aquele tipo de roupa. Então, cada ambiente a gente tem um tipo de vestimenta. E de forma geral, se você for morar em um país muçulmano, por exemplo, no caso do Egito, não sei de outros países, acho que cada país tem a sua cultura diferente, mas aqui no Egito, depende de onde você mora, você vai se vestir como se você estivesse morando no Brasil. Agora, depende do lugar, você vai acabar usando calça comprida, por exemplo. Você não vai mostrar o joelho, porque ninguém na rua tá mostrando. Você não vai usar um decote, porque literalmente ninguém vai tá usando decote. Todo mundo vai ficar, tipo, olhando pra você. Nossa, quem é essa mulher? De onde é que ela veio com esse tipo de roupa? Eu não sei o quê. Então, tipo, se você pensa um dia morar em um país muçulmano, por exemplo, o Egito, você tem que pensar muito bem, porque você não vai se vestir em todos os lugares exatamente como você se veste no Brasil. No meu caso, eu moro em Cairo Novo. É uma parte mais moderna. Então eu uso basicamente as mesmas roupas que eu uso no Brasil. Mas dependendo do lugar, eu não coloco, por exemplo, uma saia ou um short. Eu coloco uma blusinha, coloco uma calça, coloco um short um pouco mais comprido, ou coloco uma saia, ou coloco um vestido, eu uso alcinha normal. Mas coisas mais curtas eu não uso tanto assim no meu dia a dia. Quando eu vou pra praia, eu vou viajar, dependendo da cidade que eu vou, eu visto tudo normalmente. Todas as roupas que eu uso no Brasil, eu uso também. Quando eu vou pra praia, eu uso biquíni também. Se eu estou disposta a morar em um país que tem uma cultura diferente, uma religião diferente da minha, se eu ficar discutindo com isso e eu não quiser aceitar, eu simplesmente vou embora pro meu país. Agora, se eu quiser morar aqui, eu vou ter que seguir o que eles fazem aqui. Você não pode querer impor o que você acha certo ou acha errado. Mas eu consegui me adaptar e morar em um lugar que eu me sinto confortável, que eu posso usar as minhas roupas tranquilo. Última pergunta. Antes, não se esquece de deixar o seu comentário o que você achou de todos esses pontos até agora, o que você achou mais curioso, o que você se surpreendeu, o que você não sabia que era verdade ou não sabia que era mito. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Luana, é verdade que uma vez casada, você perde todo o contato com a família e se tiver filhos e você se separar, você nunca mais vai ver seus filhos? Gente, obviamente que isso é mito. Depois que você casa, você não pode ver mais a sua família? Como assim não pode ver sua família? Tanto as egípcias quanto as estrangeiras
não importa. Depois de casar, tem contato com a família normalmente, vão visitar a família. Na verdade, os egípcios, eles até são muito família. Eles têm muito essa questão de sempre almoçar com a família, jantar com a família, sair com a família, ficar horas no telefone com a família. Então é muito comum eles envolvam a família, tanto da mulher quanto do homem, uma família só. Eles tratam todo mundo como uma família só. A família para eles é uma coisa muito, mas assim, muito importante. Para algumas pessoas até mais importante do que relacionamento, porque você jamais pode negar alguém da sua família. Então assim, para eles a família é muito importante. E manter o contato com a família é extremamente importante. Sobre filhos, muita gente já me perguntou essa questão. É verdade que depois que separa, se você tem filhos, o filho ele vai pro homem? Não, não é verdade. Assim como no Brasil, quando se separa, a prioridade de ficar com uma criança sempre é da mãe. Sempre. É basicamente entendido que a mulher, ela cuida da criança de uma forma que o homem não cuida. E principalmente também porque o homem aqui, ele vai ao mercado de trabalho. Então como que ele vai cuidar dessa criança? Então a criança, ela basicamente em todos os casos fica com a mãe. A não ser que tenha alguma questão, algum problema. Por exemplo, eu já vi casos no Brasil que a mãe não tinha condições de cuidar da criança, então a guarda ficou com o pai. Mas a prioridade sempre é pra mãe ficar com a criança em caso de divórcio. E o pai paga uma quantia, né, e banca essa casa para que a mulher possa cuidar do seu filho, porque a mulher geralmente aqui não vai ao mercado de trabalho. Então o pai, ele vai bancar essa criança, mesmo ela morando com uma mãe. Ah, Luana, mas acontece em vários casos, eu já vi na internet, eu já vi na TV, etc, de uma brasileira que casou com um egípcio, eles têm um filho, e aí o egípcio sumiu com a criança. Gente, isso é crime, e esse tipo de crime pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Sequestrar uma criança, mesmo sendo seu filho, e tirar ele do contato do outro cônjuge, né, do outro genitor, é crime. Isso é totalmente errado, isso não pode acontecer, isso tem que ser denunciado com a polícia. Tem muitas questões que você tem que levar em consideração antes de ter filho no exterior. Isso pode ser com muçulmano, com cristão, com ateu, não importa, de qualquer religião, de qualquer país. Quando você vai ter um filho em outro país, você tem que entender que essa criança nasceu naquele país, ela vai crescer com aquela cultura, ela vai crescer com os amiguinhos, com a escolinha, com a família, todo mundo daquele país. Ele vai estudar a língua daquele país, ele vai aprender a falar na língua daquele país. Você não pode simplesmente tirar a criança e levar para o Brasil porque você foi morar no Brasil. Então, antes de ter um filho no exterior, você tem que pensar muito bem no que você está fazendo. É uma decisão que tem que ser muito, muito bem planejada. E você tem que pensar em todas as possibilidades. Ah, e se separar e eu quiser voltar para o Brasil? Aí a criança vai ficar comigo no Brasil e o pai nunca mais vai ver? Ou a criança vai ficar com o pai e eu nunca mais vou ver? Então, assim, é realmente uma questão que tem que ser muito bem pensada. Tem que ter muita responsabilidade nessa decisão. Tanto do pai quanto da mãe. E é exatamente por isso que até hoje eu nunca pensei em ter filhos, porque eu também não sei muito bem como que eu faria nessa questão de criar o filho no Brasil ou criar o filho no Egito, que é o que eu acho mais adequado. Então, ainda é uma questão que eu preciso desenvolver. A gente ainda precisa sentar e pensar muito bem, discutir muito bem, porque não é uma decisão fácil. Uma vida é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente mora no exterior, a gente tem dificuldade para se adaptar, independente do país. Imagina com uma criança, entendeu? Então, tem que ser levado em consideração isso sim. Antes de terminar o vídeo, eu queria deixar um recado pra vocês. Não é legal generalizar as pessoas de acordo com a religião dela, de acordo com a nacionalidade dela. Não significa que todo homem egípcio, ele vai ser extremamente machista, ele vai ser grosseiro, não significa. Não significa que todo homem brasileiro vai trair, vai xingar, vai bater, vai fazer isso e aquilo. Não significa. Hoje em dia, a gente, mulher, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa segurança. A gente nunca sabe com quem a gente tá lidando, né? Isso é um fato. Ainda mais quando você lida com uma pessoa de outro país, que você não conhece a cultura, você não conhece nada. Não significa que o meu casamento deu certo, que você vai casar com um egípcio e que vai dar certo. Mas também não significa que uma pessoa deu errado e que todo mundo tem que dar errado também. A gente não pode generalizar as pessoas e colocar rótulos nas pessoas de acordo com a religião, de acordo com a cultura, de acordo com a nacionalidade dessa pessoa. Cada pessoa tem uma criação diferente, cada pessoa tem um caráter diferente e isso não está ligado à sua religião. Isso é muito importante deixar claro aqui. Não são todos os muçulmanos que são machistas.
Não são todos os muçulmanos que são violentos, não são todos os brasileiros que são, não são todos os gringos que são, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece ruim é realmente ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de falar das pessoas generalizando desse jeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso aí, tchau, tchau!